hoje a gente tem um parlamento no Brasil que ele é hegemonicamente composto pelo governo, um governo conservador, fundamentalista. E está nas mãos, né, desse governo, está na mão desse Senado, né, desse Congresso, votar a PEC, na 55, a antiga 241. E pessoalmente eu não acredito que eles vão recuar agora. Eu acredito que a PEC ela vai ser aprovada. Eu acho que isso é uma consciência que eu tenho desde o momento que eu comecei a ocupar. No entanto, o que me motiva para continuar nas ocupações, para estar aqui, é a possibilidade de disputar a consciência, de formar uma galera que entende como eu, né, que é um retrocesso histórico para a classe trabalhadora, um retrocesso histórico para os filhos e filhas da classe trabalhadora. Entendem isso e não sabem como se organizar direito, encontram na ocupação um espaço de organização, um espaço de unidade, coletividade e um espaço de formação. Eu acho que a ocupação hoje tem esse objetivo central, que é de disputar consciências mesmo, de disputar politicamente, construir sujeitos políticos, né? Situar historicamente essa galera para que a gente possa fazer um enfrentamento mais forte, mais potente, mais unidade. Essa experiência de estar aqui, né, indo para Brasília para fazer um enfrentamento desse nível, dessa ordem, é um espaço extremamente pedagógico, né? Um espaço extremamente formativo. Estar aqui passando por dificuldades, aperreios, saber, galera, vamos limitar quanto a gente come para poder dar até a viagem, vamos limitar o dinheiro. Isso tudo é uma questão que é pedagógica, nos ensina a viver em coletividade. E é uma experiência, portanto, muito rica para mim, né? Coisa que você não vai aprender numa aula de uma cadeira, de uma disciplina, né, de sociologia, você vai ouvir falar, mas a vivência, que dá ordem prática, e isso marca mentes, marca a subjetividade, marca os corpos mesmo. Como eu estudo pedagogia, existe uma necessidade imensa, assim, pedagógica minha, em debater tudo o que seja necessário ser debatido. E gênero é necessário, racismo é necessário, tudo é necessário, política é extremamente necessário, religiosidade também é necessário. E, assim, eu acredito que eu tenho uma função muito pedagógica dentro da ocupação, que é um espaço muito pedagógico. Pedagógico no sentido de ser, acho que não um laboratório, mas um espaço de experimentação de um novo convívio social. Porque nós somos um espaço auto-organizado. Nós tiramos quem é que está na segurança, nós tiramos quem é que está na cozinha, tiramos quem é que está mobilizando todas as ações, quem é que está fazendo arte, quem é que está programando os nossos vídeos, nossas chamadas, entrando em contato com os nossos professores para trazer o debate para lá. Mas eu sou a pessoa que quer sair daquele espaço. Por exemplo, ainda essa semana a gente foi panfletar uma escola lá, secundarista, que é o Zacarias. E eu terminei só panfletando um grupo de pessoas, porque na hora que eles começaram a puxar assunto comigo, eu só saí de lá quando, de fato, todos os debates estavam esgotados. O debate das cotas, o debate do financiamento da educação, o financiamento da saúde e das políticas educacionais, das políticas sociais. Porque não é simplesmente eu ser contrário à PEC, é eu estudar a PEC, saber o que é que está naquele papel e o que não está no papel e que são impactos que ela causa. E não só a PEC, mas a escola sem partido, a reforma do ensino médio. E as do ato aí que tu tava falando? Então, aqui ó. Tiveram as do ato de ontem. Vamos desenhando os planos, deixando os grupos chatos.
fato o movimento é um movimento estudantil e que é um movimento que tem sim a cara da classe trabalhadora, que nós somos os filhos da classe trabalhadora. E é por isso que a gente sabe se organizar exatamente como o MST se organiza. Porque você pautar a reforma agrária, você não está pautando apenas a questão rural, você está pautando a economia sustentável para o mundo. Então é muito interessante, na verdade, é muito necessário que a gente consiga se identificar enquanto MST, porque quando a gente se reconhece na luta dos trabalhadores rurais, a gente começa a compreender que o sistema econômico e que o capital que fode com a gente, que é a base do machismo, da LGBTfobia, de todas as opressões que a gente sente, elas vão ter um corte a partir do momento que a classe trabalhadora ela começar a se organizar. Porque o CAV ele não quer só ocupar e resistir, ele quer ocupar, resistir, se somar e chamar para a luta e convocar a classe trabalhadora, porque a classe trabalhadora sai 4 horas da manhã, chega 10 da noite, chega 8 da noite e vai assistir o Jornal Nacional. E o Jornal Nacional não fala que o PEC é ruim. Não fala que o PEC vai cortar o SUS. Não fala que todo mundo usa o SUS. Não fala que a MP do ensino médio vai acabar com a escola do seu filho, com a formação do seu filho, com a possibilidade do seu filho acessar a universidade. Eu acho que um dos espaços assim mais lindos que tiveram foi a roda que a gente teve sobre prevenção de câncer do colo de útero, que a gente tinha mães amamentando na hora da palestra, assim, recebendo formação. Eram coisas assim inacreditáveis, coisas que eu acho que nunca vi na universidade. Então isso foi uma coisa que emocionou muito a gente, isso pegou muito forte na gente, porque é isso, nós somos um centro de saúde, eu mesma vou ser enfermeira daqui a um tempo e eu nunca vi isso dentro do meu centro. Então, a gente ter a possibilidade de ofertar isso é de fato da gente começar a reconhecer o papel social da universidade e o papel social do graduando. Porque eu estou aqui em algo que é físico da classe trabalhadora, que pertence à classe trabalhadora, que foi conquistado com muita luta. E caramba, eu estou devolvendo essa pesquisa para quem? O artigo científico que eu escrevo, o autorreservatório não vai ler. Até menos de um ano atrás, essa comunidade aqui do Alto Reservatório era uma comunidade invisibilizada e ainda mais marginalizada. E a partir de então, do momento que a gente vai se empoderando enquanto um campus, vai se empoderando enquanto classe trabalhadora, se empodera que o CAV existe e está resistindo, que a estudantada do CAV se reconhece como essa juventude aguerrida do Brasil inteiro, que tanto está lutando no nosso país, é que a gente começa a abrir de fato as portas, de fato quebrar os muros para a comunidade começar a adentrar. Porque esses cartazes, eles não dizem pouco, eles de fato dizem muito. Eles começam a dizer sobre a diversidade de nossa sociedade, né? Eles começam a dizer que o povo está entrando na universidade e que a universidade ela tem que cada vez mais excluir esse discurso academicista que só faz segregar as pessoas e que assim, um dia, esse espaço ele de fato possa ser pautado enquanto um espaço de direito. Ocupamos a Faculdade de Direito do Recife! Ocupamos a Faculdade de Direito do Recife! Nos somando às mobilizações! Nos somando às mobilizações!
Adoro câmera, microfone pra mim é tudo. Não, microfone eu gosto. Eu também adoro. Inclusive, você tá morto hoje, não vai querer que não. Ou sim. Então acho que a gente deveria. Agora, como a gente está em processo de desocupação, né? Aí todo mundo desceu agora pro alojamento Aledó, que antes a gente estava aqui nesse prédio novo, aí a gente limpou, fechou, aí veio todo mundo pra cá agora. As meninas da coletiva Caliandra, que é a coletiva feminista aqui do campus. No dia dessa assembleia que compareceram esses 300 estudantes, o que aconteceu? A grande parte desse grupo, que era do Respeito à Minha Aula, do Desocupa, meio que eles viviam numa bolha, porque durante a Assembleia tivemos várias falas racistas, preconceituosas, a ponto de falar que as pessoas que estavam naquela Assembleia não eram estudantes, pelo fato de fugir do padrão daquilo que eles tinham como universitário, porque a maioria eram negros, negras, periféricas, gente de, assim, totalmente diferente daquilo que eles esperavam como universitário. Então, aquilo ali, quando essa pessoa falou isso, que a maioria das pessoas que estavam ali não eram estudantes, na mesma hora a gente fez um encaminhamento para ser votado naquele momento. Já que eles achavam que a universidade, que os estudantes que estavam aqui não eram da universidade, a gente pediu para a votação ser naquele momento. Tinham mais umas 30 inscrições pela frente, e na mesma hora foi encaminhada a votação, e aí eles perceberam que eles estavam sendo preconceituosos. A gente via isso no visual, porque quando entrou no auditório, o auditório é dividido em dois lados, né? De um lado ficou os a favor e do lado contra. O contraste visual que deu foi gigantesco, que eles mesmos ficaram assim, nossa, sim, que vergonha de eu ter falado isso. Que essas pessoas que estão aqui não eram estudantes. Porque rompeu com esse paradigma de dizer que o universitário é aquele branco, cis, o hétero, saca? E eles têm que entender que já era. Nós tomamos de conta, a periferia tomou de conta desse campus. Como eu sou do curso de licenciatura em Educação do Campo, já tem bastante esse contato, assim, com essa frente de luta, e comecei a participar de alguns movimentos sociais, então eu tinha mais ou menos uma noção, assim. Em questão de barreiras mesmo, eu acho que foi só o preconceito da galera que ficou bem exposto e bem evidente, né, porque nos dias normais de aula aqui dentro da universidade, as pessoas sempre tiveram preconceito, só que era um preconceito meio que camuflado, assim, eles nem se davam muito para praticar isso, mas quando a gente ocupou, a gente mostrou que nós somos a maioria aqui dentro, que nós estamos aqui, foi um preconceito evidente e direcionado para a gente. Então, acho que essa foi uma das maiores barreiras, assim, para mim, que eles tiveram alguns preconceitos transfóbicos, LGBTfóbicos também. Eu acho que a maior luta também que eu vejo que a gente vai travar é tentar trazer essa galera para o movimento, né? Porque, querendo ou não, são profissionais que estão sendo formados, que vão atuar na sociedade, e que se a gente não desconstruir a forma que eles estão pensando, se a gente não desconstruir essa formação que eles estão tendo, porque, querendo ou não, a gente tem muito professor fascista também aqui na faculdade, vai ser só um ciclo, né? Estão saindo daqui, vão entrar no mercado de trabalho, vão disseminar ódio, preconceito, e a gente não vai poder fazer nada. Acho que a gente vai ter que ter muita diplomacia para lidar com essa galera, tanto da parte deles. Alguns já vieram na ocupação, meio que dando a entender, poxa, eu me arrependi de não ter aderido ao movimento. Poxa, eu me arrependi. Então, a gente viu que muitos deles se arrependeram, mas foram na onda do momento, não pararam para analisar o que estava acontecendo, destilaram ódio nas redes sociais e esqueceram que depois a gente vai ter uma convivência aqui, que a ocupação vai passar e que nós vamos voltar para as mesmas salas de aulas. Então, eu acho que é um trabalho pessoal de cada um, porque foram ofensas muito intensas, foram ofensas muito feias, duras de ser superadas, mas a gente tem que ter essa cordialidade, entender que a gente não vê eles como nossos inimigos. Nossos inimigos é o Estado, é o nosso sistema, que eles são apenas pessoas que ainda estão alienadas ou não querem se desalienar desse processo, e que a gente não vai enxergar ele como inimigos. A gente costuma dizer que a vida não cabe no currículo Lattes, né? Porque a gente ouviu diversas vezes falando, e essas aulas, vai ter diploma, vai ter certificado vai pro currículo Lattes?
tipo assim, uma visão bem academicista. A gente tenta falar, não, galera, é mais. Isso é a coisa que vocês vão levar para a vida de vocês. Para outras lutas que vocês vão enfrentar daqui para frente. A gente não sabe o dia de amanhã. E eles não conseguiram ter essa visão. E eu fico muito triste porque eles perderam com essa construção. Muito, perderam muito. Porque poderiam estar aqui. Teve gente que era contra a ocupação, mas estava aqui. Estava dando opinião, não concordo, não sei o quê, contra a ocupação. E eu acho isso muito legítimo, porque eu sou contra, mas eu estou ali opinando, eu quero participar disso aqui. Quero entender até onde o meu posicionamento vai, até onde eu vou ter essa análise, essa leitura desse processo, que é negativo ou não. E tanto que essa participação de várias pessoas aqui dentro que eram contra, reverteu. Ficaram a favor. A gente esquece um pouco do quadro de funcionários da FUP, né? E o pessoal que é terceirizado, eles já sofrem um preconceito muito grande e a função deles é muito precária. Então foi o fato da gente assumir o papel também da limpeza da FUP, que a gente fez esse papel e a gente meio que trocou nas primeiras semanas. A gente fazia o papel da limpeza, limpava, mantinha o bem-estar da universidade. E esse pessoal, essas mulheres e homens, que nem tem o 2º grau completo, eles começaram a participar das aulas públicas. Então, as 2 primeiras semanas, as aulas foi bem direcionada para a PEC, para a reforma do ensino médio público e a questão da economia. Então, assim, chegava dias que a gente chegava na sala, na roda, estava todo o pessoal da limpeza ali, o pessoal que ajuda a gente, né, aqui na FUP, todos ali sentados e se informando, se politizando. Nós somos um campus trago pelo Reúne e várias ações afirmativas foram inseridas nesse processo de seleção na universidade. E a gente tinha uma demanda aqui no nosso campus, que é um campus periférico, né? Assim, está inserido dentro da cidade, que é a 2ª maior índice de violência dentro de Brasília, perdendo para a Ceilândia, que fica na outra extremidade sul da cidade. E esse campus ele veio também com esse perfil da periferia. E tinha 20% de aumento da nota se você morasse na cidade de periferia do Distrito Federal. E que isso foi retirado de forma unilateral também, sem discussão com o corpo discente, com o próprio corpo acadêmico da universidade. E todas essas demandas que estavam paradas ou engessadas de alguma forma, porque os centros acadêmicos não tinham como cobrar, ou não tinha interesse, ou não sabia, elas foram aparecendo durante o período de ocupação. Então, assim, o período da ocupação fez com que várias coisas que a gente não via no cotidiano, a gente começou a ver. Tipo, um exemplo muito engraçado e simples é o prédio em que a gente tem aula. Morando aqui durante esses 39 dias, a gente percebeu que ele é um prédio que afunda cada dia um pouco e que ele é alagado. Então, assim, esse olhar do alagamento, geralmente quem tinha é o pessoal dos terceirizados, da limpeza, que sofre muito em relação à estrutura do prédio. Então, assim, morar dentro do campus nos trouxe uma percepção diferente, um olhar diferente, tanto de demandas estruturais, como também de demandas, por exemplo, de instâncias burocráticas, como questão do conselho, que a gente não tinha cadeira, não tinha representantes. Então, várias questões, por exemplo, de como funciona a estrutura burocrática da universidade, a gente está possibilitando conhecer agora. Hoje, as lutas estudantis, esse ascenso estudantil, ele não passa mais por dentro das entidades. Não se foi no congresso da UNE, ou da ANEL, da FENET, dessas entidades grandes que se discutiam a ocupação. Ela se veio da base, da realidade dos estudantes. Então, eu acho que esse olhar que a juventude brasileira aponta, até para o próprio horizontalismo, que é a palavra que mais se ouve dentro das ocupações, eu acho. Somos um movimento horizontal, vamos para plenário, vamos lutar com a resposta. Então, esses elementos, eles são elementos que não havia antes. Então, eu acho que eles são elementos construídos pela própria desconfiança do movimento estudantil em relação a essas entidades. Claro que organizações são importantes, não estou negando isso, mas cabe também às organizações um balanço de como que está sendo esse processo, como que nós saímos desse processo e qual foi o papel dessas organizações nesse processo. E se elas forem sinceras consigo mesmo, o balanço vai ser de que as ocupações foram sustentadas por independentes, feitas por independentes,
e que a população ouviu esses independentes. Todo mundo teve que discutir PEC, sendo contra ou a favor. Todo mundo teve que discutir ocupação, sendo contra ou a favor. A universidade é nossa, mas quem paga por essa universidade é quem está do lado de fora dela. Então, apesar da universidade falar que tem que ter esse tripé, que a gente tem que fazer a extensão, ela não cumpre esse papel. E a gente aqui dentro, a gente começa a entender que a gente pode cumprir esse papel de extensão da universidade, conversar e dialogar com a comunidade e trazer isso para dentro da universidade com uma perspectiva. Ele não precisa estar dentro da universidade como aluno, como técnico funcionário, mas ele como comunidade ele pode participar da vida acadêmica da universidade. Então é isso que nossos companheiros aqui, a gente está começando, vai demorar um pouco para a gente entender isso, com uma experiência nova também para a gente, mas a gente está com esse pensamento futuro, de estar tentando digerir isso que aconteceu e a partir disso está construindo novas fronteiras, novas ações para a gente começar a implementar e ganhar mais pessoas. Que o nosso esse é o momento agora de acúmulo de força, né? Não acabou! Tem que acabar! Eu quero o fim da polícia militar! Não acabou! Tem que acabar! Eu quero o fim da polícia militar! Fora Temer! Poder para o povo! Poder do povo! E o poder do povo! Vai construir um mundo novo! Vai construir um mundo novo! Poder! Poder! Culpa tudo até Senado! Culpa tudo até Senado! Culpa tudo até Senado! Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer! Nós tínhamos a percepção que nós estávamos chegando com as caravanas, eles estavam participando, estavam se encontrando, a gente estava vendo que era uma festa popular, era uma participação de todas as comunidades e nós tínhamos essa mesma expectativa, que lá no dia 29 nós iríamos se encontrar com outras faculdades, compartilhar as nossas experiências. Nós até pensamos um pouco alto que a partir daquele momento poderia ser construído um comando nacional das greves dentro das universidades. E estava tudo transcorrendo bem, uma felicidade, as pessoas andando, marchando, seus cartazes, protestando, quando a gente chega de frente ao gramado da esplanada. E nesse momento a multidão desce para frente mesmo para ocupar, que é uma coisa, um simbólico aqui no Distrito Federal, em Brasília, quando você vai uma ocupação, é você ocupar aquele gramado que representa assim, a participação popular do povo, né? Ele está de frente ao Congresso, o povo está ocupando aquele espaço, protestando. E muitas pessoas desceram, eu acho que pessoas a primeira vez que já vieram numa manifestação, desceram para lá, se jogaram no espelho d'água, como a gente consegue ver em algumas imagens aí captadas. E naquele momento, daquele auge, ocorre esse acidente e a polícia começa a despejar diversas balas de borracha, gás, bomba. E eu estava em frente ao carro do som que estava controlando a passeata. Quando a gente começa a olhar para baixo e vê a multidão vindo tranquilamente nesse primeiro momento, só que fica um grupo de pessoas que a gente atualmente identificou, que já estava passando mal, estava caindo, estava tendo confusão, estava desmaiando. A gente percebeu, a primeira vez que essas pessoas estão participando da atividade, a gente tem que ir lá e tirar aquelas pessoas lá de dentro. Tava eu, mais 2 amigos meus, a gente contou, tinha umas 60, 90 pessoas, a gente falou, vamos tirar em grupo de 3. A gente foi lá, tirou o primeiro grupo, fomos lá, tiramos o segundo grupo, aí sobrou o terceiro grupo que ficou aqui na quina, de onde já tinha um carro virado da Record. Aí nesse momento eu estava com a camiseta do MST, eu sou militante do MST, e falei pro grupo, olha, a partir de agora a gente vai sair. Quando a gente está saindo na metade do gramado, eu sou capturado por trás, me colocam um saco na cabeça, me deitam no chão, me dão porrada, jogam spray de pimenta, e me levantam e já me levam conduzindo para uma viatura. Até esse primeiro momento, para mim era o BOP, era a Polícia Militar que estava me prendendo naquele momento, mas quando ele tirou o capuz para me colocar dentro da viatura, eu percebo que é a Polícia Legislativa do Senado. Aí eu falei, pô, menos mal, a Polícia Legislativa, mas aí me colocaram dentro da viatura, e nesse momento que eles me colocam dentro da viatura, eles dão umas voltas comigo. Aí eu não sei para onde estão me levando, e depois de algum tempo que eu vou entender que eu estava dentro da garagem do Senado, mas eles me descem da viatura, colocam um capuz na minha cabeça e começam a fazer a tortura física, psicológica, dando um choque, jogando spray de pimenta, uns 5 a 10 minutos. E quando eu sou levado em frente a uma porta, eles removem o capuz na minha cabeça, eu vejo que eu sou numa porta, eles abrem e tem um cárcere já preparado para a minha entrada. A minha sorte é que passa uma matéria vinculada na imprensa e meus familiares se identificam ali a minha imagem, entram em contato, falam, aquele ali que foi apreendido foi o Bruno. Aí começa todo um esquema de contato com os companheiros aqui do campus da FUP, com os advogados da RENAP, que é o pessoal dos advogados da Rede Popular, e começa toda uma articulação para descobrir onde eu estava. Eles vão até a polícia do Senado e perguntam, o Bruno está aqui. Não, o Bruno não está aqui, nós não temos ciência, não tem ninguém preso aqui com a gente até esse momento. Isso é por volta de umas 6, 7 horas.
Depois que é publicada essa imagem, as advogadas vão lá e falam, ó, vocês prenderam o Bruno, tá aqui a identificação, pela via a gente consegue saber que são vocês que identificaram ele. Não, ele tá com a gente, aí daqui a algumas horas nós vamos liberá-lo. Eles chegam, me apresentam um documento dizendo que me liberariam daqui a pouco, me colocariam na rodoviária e tal, mas eu tinha que assinar um documento. Quando eu li o documento, estava assumindo toda uma responsabilidade de algo que eu não tinha feito. Eu falei, além de vocês me sequestrarem, vocês me enviam com um documento desse para me assinar. Eu falei, a partir de agora não tem como, vou esperar ser encaminhado à Polícia Civil ou à Polícia Militar e ser entregue para as autoridades competentes naquele momento. Desse dia para o outro, eu só fui ter acesso aos meus advogados por volta de umas 2h30 da tarde. Preso com presos comuns, até nenhum problema, que eu fui muito bem tratado pelos presos, ao invés do que deveria ter sido. E fui atendido pelos meus advogados, fui encaminhado ao juiz, o juiz estranhou o fato também, falou, olha, não tem condição para ele ter te liberado, mas nesse momento a gente não vai fazer o julgamento de você, simplesmente vai te dar uma pena aí de 90 dias, você cumprir 90 horas aí, até uma coisa que você vai fazer para a sociedade de bem, mas depois a gente vai entender, vai esperar que alguém venha aqui de parte do crime para que você possa responder um processo ou não. Falei, tudo bem, na situação mesmo, não tinha que se fazer, já estava com os meus advogados, assinei o termo substancional, fui liberado. Então, eu tenho muito orgulho de estar aqui com os meus companheiros desde esses 39 dias e na nossa concepção a ocupação ela não acaba aqui, ela apenas vai ser remodelada para que a gente possa ocupar, sair desse espaço físico que nós estamos agora para a gente começar a ocupar o espaço mental, o espaço da concepção e do debate ideológico que existe hoje dentro da universidade. Meus pais passaram fome no Nordeste antes de migrar para São Paulo, no caso. Mas eu fiz parte daquela geração que pelo menos um ovo tinha na geladeira, sabe? Eu fiz parte daquela geração que o Bolsa Família de fato foi um comprimento de renda. Eu fiz parte daquela geração que em São Paulo, por exemplo, recebeu material escolar para ir para a escola, né? Eu fiz parte dessa geração que pôde fazer o Enem e entrar numa instituição pública. Entendeu? E já fui expulsa de duas delas. Fui expulsa de João Pessoa, fui expulsa de São Carlos também, porque preto, pobre, favelado, bicha, sapatão, não larga curso. A gente é expulso. A gente é expulso quando a gente lida com paredes brancas, a gente é expulso quando a gente lida com linhas de pesquisas que não nos representam, a gente é expulso quando a gente chega na universidade, leva 6 meses para ter acesso a uma alimentação. A gente é expulso quando a gente chega na universidade e você não consegue pagar um aluguel, né? Então, tipo, o que a gente vê de perspectiva de futuro é uma desgraça, pô. E é isso. As pretas, as manas, as mona, elas têm que estar organizadas para enfrentar 20 anos no mínimo, mas a gente sabe que vai ser muito mais, né? As companheiras pretas aí que se formou na geografia já consegue ter dimensão na cabeça delas. Onde é que vai voltar o mapa da fome?
né? A companheirada das arquiteturas, favelada, já tá ligada, pô. Tipo, não vai ter avanço nas nossas estruturas. Os nossos campos de universidades do Reúne, que surgiram nos últimos 10 anos, não vão mais para frente. Se até 3 meses atrás, um campus do interior, via Reúne, não tinha um corpo para os estudantes de medicina estudarem, daqui a 3 anos a gente vai ter o quê? Um bando de campos fantasmas, né? E é muito, muito tenso, pô, porque é todo um projeto de destruição da sociedade. Se a gente for parar para pensar na onda conservadora que a gente enfrenta, se a gente for parar para pensar na onda de desempregos, a gente sabe quem é que vai ficar em casa. Eu fui criada do lado da USP. E para mim, a USP, até eu chegar no primeiro ano, a USP era um hospital. Porque eu só ia pra USP quando eu pegava encaminhamento no postinho e tinha que ir pra USP. Nunca passou pela minha cabeça que ali desenvolvia pesquisa. Nunca passou pela minha cabeça que aquele povo chique, bonito, que subia o morro fazendo entrevista, era um bando de cientista social querendo saber da minha vida. E quem tem que escrever da nossa vida é nós. Eu acho que o que resume tudo isso é que a gente está vivendo uma crise de representatividade. E a gente não quer mais pedir para o Conselho Universitário que não cortem as nossas bolsas. A gente não quer mais pedir para o Conselho Universitário que eles descentralizem o RU. A gente não quer mais que a universidade ela seja fechada com muros, que tenha catraca para entrar no nosso centro. A gente quer discutir a segurança na universidade. E a gente não quer só discutir essas coisas, a gente quer participar, a gente quer ter direito a voto. Eu acho que já está mais do que na hora de os estudantes tomarem para si o destino da universidade, né? Se a gente quer que a universidade ela seja pública e popular, se a gente quer que os nossos iguais estejam dentro da universidade, de uma universidade que tem um histórico branco, elitista, a gente tem que tomar conta desses espaços. Então é por isso que a pauta principal que a gente tem de forma local é a questão da homologação do estatuto, que institui um sistema paritário para os conselhos deliberativos, né? Porque eu não acho que uma casta de professores, porque quando a gente fala que os professores dominam a universidade, a gente não está falando de todos os professores, né? A gente está falando de uma casta, né? De uma nata de professores que decidem as linhas de pesquisa, que decidem quem entra e quem não entra na universidade, que decidem quem pode ficar na universidade, né? Porque não adianta a gente estar num momento que tem 50% de bolsas, 50% de cota para os alunos que vieram provindos de escolas públicas, com percentagens para negros e indígenas em cada estado, e a gente não vê condições dessa galera se manter. Eu sou estudante de arquitetura lá na UFPE e eu sei que é muito caro. A gente está fazendo maquete, a gente está tendo que pagar passagem, a gente tem que pagar aluguel, tem que comer, a gente tem que plotar os mapas, as plantas. A gente ouviu de muito colega de universidade, quando a gente deflagrou greve estudantil no campus da gente, dizer que, mas vai continuar a aula porque eu só aceito greve quando for de professor. A gente é classe estudantil, a gente tem o direito de fazer greve também. Então, se reconheça, venha pra luta também. Então, o processo de desconstrução e construção é muito forte. A gente também conseguiu quebrar muito os muros da universidade no interior. Quando a gente conseguiu fazer, acho que mais, a gente, enquanto CAVE, quase 50 dias, enquanto CA também quase 50 dias de ocupação, de trazer para dentro da universidade a comunidade que em 10 anos de interiorização da UFPE não havia feito em nenhum projeto de extensão, em nenhum projeto de pesquisa. É pesquisa para quem? As pessoas ficam lá cuidando, matando seus ratos, a pesquisa fica pronta e o povo não tem nem acesso. É pesquisa para quem? É projeto para quem? Então, a gente ouviu até de professor dizer, quando a gente começou a fazer o processo de trazer a galera para dentro, houve professor dizer, minha gente, vocês estão loucos, estão arrancando pedaços do asfalto, estão trazendo esse povo ao redor, vão começar a assaltar a universidade. A gente, como é? A gente vai trazer sim, é para eles estarem dentro sim, é só o começo, ninguém acha que a gente vai parar porque a ocupação vai acabar, não. É só o começo. Muita gente teve esse processo de desconstrução e construindo. Eu tenho certeza que cada um que está aqui, cada um que está na ocupação, cada um que se envolveu, mesmo que não dormiu, que participou
não vai ser o mesmo aluno, não vai ser a mesma classe trabalhadora a partir de agora. E eu queria a opinião de todos vocês nessa situação. Vocês, me conhecendo ou não, eu quero a opinião de todos vocês. Então, vamos para a faculdade de medicina? Bora. A gente fez esse plano já. Mas vamos lá de novo. A gente chama retomada, no meio indígena a gente chama retomada de terra. Ah, vamos para uma retomada de terra. E eu era pequena, geralmente crianças não vão para retomada de terra. Porque é um local de intenso conflito. Eu fui um pouquinho fugida, né? Eu ainda me lembro, era só um pedaço pequeno de terra para ser entregado a juntar com o da aldeia, mas tinha um fazendeiro lá no meio e ele não queria, porque tem uma mina de água e ele queria ter o uso, né? E eu fui escondida, ainda me lembro como hoje, quando minha tia descobriu que eu estava lá, descobriu que tinha criança e que eu estava no meio, tipo, ela puxou pela orelha e disse, pô, vai pra casa. E de repente, tipo, soltaram os cachorros e eu escuto uns tiros. Aí ela disse, ó, corre e fica aqui, e tipo, eles estavam lá, depois passou uns dias, chegou a Polícia Federal, aí negociou, né, que a terra seria entregue a gente, veio a galera do INCRA e da FUNAI e da Polícia Federal para apaziguar e o fazendeiro teve que sair. Se muito tivesse, era uns 8 anos por aí. Eu só me lembro mais porque, tipo, eu lembro do puxão de orelha que minha tia me deu e os tiros. Ela tava puxando minha orelha e, tipo, pá. Tinha um vestibular só para indígenas. Atualmente ele não existe mais. Foi através desse que eu entrei na universidade. Foi uma demanda das lideranças indígenas dos povos. Esse vestibular era específico
em algumas áreas, para a área da saúde, principalmente, antropologia, engenharia florestal e ciências biológicas. Eram das áreas que tinham curso para a gente se inserir. Por quê? Porque se eu me formo como médica aqui, eu vou juntar a medicina ocidental e a tradicional e poder atender numa aldeia sem pré-julgamentos. E daí começa a minha caminhada para vir para cá, né? Que bem de início começa com essas lideranças, quando ela vai no governo e exige que os seus indígenas, os seus jovens, tenham acesso à universidade. Porque se eu fosse no vestibular comum, jamais eu teria chances de entrar, ou se eu tivesse, fosse muitos mínimos. E nas aldeias, raramente tem médicos, porque o médico que é da cidade não quer muito ir na aldeia, não quer estar morando lá, porque tem lugares que são remotos, não dá para você ir com frequência, você demora dias para chegar. É como se você fosse problema e não uma solução para resolver outras coisas, ou então para somar, mas sim um problema. Então, eu até não me sinto acolhida pela universidade. Principalmente, a gente teve várias conquistas, uma delas foi ter um espaço de convivência indígena, que foi através do coletivo de estudantes indígenas da UNB, mas mesmo assim a gente não se sente acolhida. Às vezes, até quando a gente fala um pouco da nossa medicina tradicional, às vezes é como se o outro desse risada, como tipo, fosse história da carochinha, mas não, tem todo um significado, né, pra gente, não só, tipo, ela resolve as coisas pra gente mesmo, principalmente quando não tem médico nas nossas comunidades, mas também porque é uma autoafirmação do que a gente é. E você fica mais fácil você derrubar, ou então, tipo, é mais fácil você fazer uma força aproveitando a deles do que você fazer uma força contra, assim, né? Aí, ó, vem aqui pra gente demonstrar. O exercício é você coloca um pé todo desse lado. Aí forma uma base, dá um passo interno, aí você segura as mãos, e a gente vai aqui tentar se empurrar. Eu vou tentar derrubar elas, a gente não pode tirar os pés do chão. Então você aproveita o movimento que eu tô fazendo e vai puxando e empurrando. Manifesto, Ocupa das Minas. No dia 15 de novembro, em assembleia de um grupo de mulheres estudantes da Universidade de Brasília, foi deliberada a ocupação do prédio BSA Norte, a fim de fazer uma frente feminina contra os retrocessos do governo golpista, masculino e branco, além de dar visibilidade aos casos de feminicídio da Luísa e da Ariadne, e pontuar o debate acerca do machismo que respalda a violência contra a mulher diariamente. Nos organizamos no intuito de nos fortalecer e oferecer apoio mútuo, estimular e valorizar a troca de saberes entre mulheres, que tanto foi diminuído perante o sistema de dominação masculino na esfera pública. O alinhamento com as reivindicações comuns entre as ocupações que vêm acontecendo nas instituições educacionais de todo o país é percebido por nós como posicionamento essencial, uma vez que somos conscientes de que as medidas propostas pelo governo afetam em grande escala todas as mulheres, mães, trabalhadoras, estudantes, crianças, idosos e tantas outras. A saúde, a educação, as políticas sociais e todos os investimentos básicos que serão prejudicados pela PEC 55, o impacto dessas medidas é direto na possibilidade de obter autonomia financeira, ferramenta básica para a libertação de mulheres vítimas de violência doméstica. Em uma sociedade patriarcal, branca, na qual fomos socializadas, de forma a nos encaixar no estereotipo feminino, que não é por acaso, é de submissão, restrição à esfera privada e distanciamento de posições de poder, nós temos nossas vozes diminuídas, nossa capacidade subestimada e nossa liberdade cerceada, de modo a incentivar a rivalidade e a competição entre mulheres. É importante que estejamos unidas. Sendo assim, a Ocupa das Minas reitera a necessidade de um espaço exclusivamente feminino na universidade. Enquanto a lógica patriarcal permanecer mutilando nossos corpos e almas, por enquanto, dentre as ocupações, procuramos agregar e recepcionar todas as mulheres que se sintam convidadas pelo diálogo, pela luta feminista e estudantil. Percebemos o quanto é preciso questionar a quem a universidade tem servido, pois, parafraseando Bell Hooks,
o ponto de vista das donas de casa brancas com formação universitária não é a referência adequada para examinar o impacto do sexismo sobre a vida das mulheres. Queremos enfatizar que uma perspectiva unidimensional não nos representa. Partimos da multiplicidade de vivências e de saberes e não reconhecemos, em hipótese alguma, o feminismo branco como um feminismo universalizante. Está lido o Manifesto das Minas. O Quilombo ele nasceu com essa proposta da fundação do Diretório Negro aqui na universidade. É uma coisa que não existe assim na política de universidades, a existência de um Diretório Negro, que é uma organização que foi começada assim por estudantes, mas que na verdade ela vem servir a toda a comunidade preta que esteja aqui por perto, né? E não tão perto, a gente quer que, na verdade, que essas pessoas de todos os lugares possam se aquilombar e ter no quilombo um espaço de referência, de resistência da luta do povo negro dentro da universidade. E mais ainda, a existência do quilombo ela vem para numa tentativa de institucionalização mesmo, de entrar dentro desse sistema aqui universitário que é extremamente branco, é higienista, nos exclui, não dá condição da gente permanecer aqui dentro, é racista institucionalmente, é racista, é violento com a gente. Então, assim, ter uma estrutura dentro dessa organização branca que vai estar batendo de frente com isso o tempo inteiro, vai estar pautando as pautas negras acima de qualquer outra questão branca que esteja sendo colocada no momento, eu acho que isso é uma forma de enfrentamento e é uma luta assim, que ela é muito difícil, que ela está começando agora assim, com a fundação do diretório, mas que a ideia é que, tipo, que isso possa se expandir mesmo, que chegue no nível de que outras federais possam ter seus quilombos também, como já estão tendo, na verdade. De fato, o quilombo ele não entra, né, nesse contexto de ocupações que são relacionadas diretamente à luta da PEC, né? A gente até entende que a gente tem esse debate aqui dentro de que a PEC ela atinge diretamente a população negra, assim, no sentido de que esse corte de gastos ele vai diretamente no corte de direitos mesmo, de sobrevivência e de
acesso à educação e à saúde da população preta. Mas aí o quilombo é uma ocupação que ela já vinha se articulando há meses antes, quando o grupo, uma comunidade preta aqui na UNB, que já estava organizada, já tinha vindo de uma outra ocupação que aconteceu aqui esse ano, e esse pessoal vinha se reunindo, articulando a montagem mesmo de como poderia ser o estabelecimento do Diretório Negro, que foi a nossa pauta de ocupação. Uma das coisas que a gente discute aqui muito é o epistemicídio negro, né, dentro da academia, assim, que seria o que a gente falaria, que é realmente você passar 5 anos estudando uma área do conhecimento aqui e você estudar pouquíssimos ou nenhum, na maioria dos casos, autores negros, assim, autoras e autores negros, que é uma questão de morte mesmo desse conhecimento que vem. É uma trajetória colonial que continua se repetindo e se consolidando, né? Então, assim, de ter o espaço do quilombo também como o espaço que vai trazer essa diferença, de que vai trazer esse não encaixe mesmo, que vai representar toda essa não aceitação de todos esses padrões que nos são colocados como uma tentativa de nos manter subservientes a essa lógica branca, que não nos serve, de mulher e homem, de submissão. Isso não é nosso, isso definitivamente não é nosso. A gente, às vezes, anda num bonde assim, de 4 pessoas e como que só isso já é suficiente para as pessoas olharem para a gente, tomarem cuidado, se desviar do caminho, entendeu? Porque é isso, a organização das pessoas pretas assusta as pessoas brancas, porque não é a isso que elas estão acostumadas. Elas estão acostumadas a ver uma pessoa preta e mandar ela fazer o que ela bem entender, e essa pessoa ter que se submeter a isso. Então, quando tem pretos organizados que não vão abaixar a cabeça, as pessoas têm medo. As pessoas brancas têm medo. E elas têm medo porque elas não podem se organizar racialmente. Porque elas já estão organizadas racialmente, né? Só que elas não admitem isso, assim, tipo... Então, às vezes, vem um branco dizer que porque a gente tem um centro de convivência negra, eles querem um centro de convivência branca, ignorando totalmente a realidade de que a universidade já é um centro de convivência branca. Então, acaba que fica como já colocaram aqui, né? Eles já vieram aqui dizer que nós somos racistas, que nós queremos separar, segregar o Brasil em raças, em cores, quando na verdade o Brasil já está totalmente segregado, assim. Você falou em estado de exceção e tipo, a população negra aqui no Brasil nunca viveu fora do estado de exceção. A gente sempre viveu no estado de exceção e assim, a maioria dos presos que existem no Brasil são presos políticos, mesmo que não sejam reconhecidos pelo Estado enquanto tal, assim. Começou a surgir essa vibe dos presos políticos quando os brancos começaram a fazer parte do sistema carcerário, aí, ali depois dessas ditaduras que tiveram no Brasil. E ninguém fala sobre isso. O movimento negro unificado está tocando nessa tecla desde que ele existe, de que os presos pretos são presos políticos e de que a gente já vive um estado de exceção desde a invasão, sacou? Da invasão europeia. E, tipo, ninguém tá atento a isso. Então, quando vem alguém falar que teve um golpe, que a gente vai entrar num estado de exceção, eu rio da pessoa, porque, cara, o que você tá falando? Estado de exceção é todos os dias. A PM tá matando preto todo dia. Cada 23 minutos um jovem negro é morto. E será que a gente vive fora do estado de exceção? Por isso que existem os quilombos. Os quilombos foram a primeira percepção de que existe um estado de exceção e de que o reformismo nunca ia acabar com esse estado de exceção. Quando a gente vai falar de debate de representação e local de fala, assim, nesses espaços brancos é isso. É sempre uma tentativa de universalizar um sujeito, de que vai ter uma vivência XYZ, e por isso eu que faço parte desse grupo, eu tenho o direito de falar por essas pessoas e falar por elas, né? Sendo que, na verdade, o que acontece é que eu posso falar pelo que eu sei, pelo que eu vivi, do que eu senti na minha pele, de ser uma mulher negra que teve a vivência tal, que passou por essa dificuldade e tudo mais. E é isso que as pessoas vão enxergar quando elas me olharem e vão ouvir quando elas me ouvirem, porque é isso que eu sou. E é isso que eu tenho para oferecer e para representar, entende? Então, tipo, é isso, das pessoas também não quererem colocar mais essa responsabilidade em cima das costas das pessoas negras, de terem que fazer a representação de toda a população negra mundial. Nós não somos sujeitos universais, isso é uma invenção branca. Isso não é uma coisa nossa, entende?
Tipo, essa coisa de local de fala e representações, isso são categorias que essas pessoas querem para elas poderem mais uma vez institucionalizar os debates, burocratizar os debates e tornar isso mais uma pauta, enfim, assessorizável. Só que o que elas não entendem quando elas fazem isso é que elas perdem toda a dimensão humana do que a gente é realmente. Quando elas falam, ah, não, a pessoa negra, a mulher negra que é subalternizada, colocada e mata os filhos dela e tudo mais, isso não tem nada, tipo assim, isso diz muito sobre várias violências que eu sofro, mas isso não diz sobre o que eu sou. Porque, tipo, é isso, sim, eu não estou buscando uma representatividade que é, tipo, para fora de mim. Eu estou buscando a representatividade que vai ser para mim, que vai garantir minha sobrevivência, que vai fazer eu e os meus irmãos e irmãs podermos sobreviver, podemos ter condição de vida melhor mesmo, assim. Porque aí sim, aí a gente pode começar a falar em local de fala. Respeite a opinião da mulher negra, respeite a vivência dessa mulher negra, respeite a opinião desse gay negro que está te falando agora, respeite o que essas pessoas estão te falando, respeite o sofrimento dessas pessoas e faça alguma coisa sobre isso. Eu acho que é para isso que deveria servir essa coisa da representatividade do local de fala. Isso é um local de respeito mesmo. Eu organizo a Marcha da Maconha e sei que a Marcha da Maconha é uma causa, também é a causa negra, a discriminação da maconha, assim como das drogas que ele falou. E aí a marcha acontece há 8 anos, ela é pacífica, assim, nunca teve o que aconteceu na manifestação de 29, nunca aconteceu na marcha. Assim, mas assim, eu via que a marcha tinha um diferencial porque era uma manifestação muito polêmica por causa da maconha, das drogas e tal. Mas mesmo assim a gente já está começando a ter a percepção de que tipo, a marcha da maconha na esplanada, o sambódromo de manifestação, já tem 8 anos, tiveram vários avanços, mas tipo assim, a gente já está começando a ter aquela sensação de que tipo assim, não parece que faz muito sentido você ir na esplanada, um lugar feito para isso, fazer manifestação. Talvez eu acho que o movimento estudantil, daqui a uns anos, vão fazer manifestações que não se restringam só ao que foi dia 29. Assim. Eu quero isso, talvez eu até faça por isso, como eu não fiz antes. A gente começar a falar pra galera, tipo... É igual a gente estava conversando aqui sobre a marcha. O quanto seria impactante, por exemplo, a marcha da maconha no centro da Ceilândia, por exemplo. Ou seja, você colocar manifestações políticas na periferia. Assim, tirar essa lógica de ficar fazendo manifestação política no centro, onde está tudo já programado para nada disso dar certo. Assim.
esse rio é resistência, né? Ele é resistência, ele vem de tão longe, ele passa por tantos estados. E ele é a representação do que é a gente, do que é o Nordeste, do que é o povo. E a gente vê aí esse processo dele de... vai passando, vai sendo poluído, vai sendo aterrado, vai sendo transferido suas águas e tá aí resistindo. É o que a gente tá fazendo hoje, né? É resistência. É importante lutar porque na minha condição de vida, eu acho que só a existência foi através de muita luta. A gente que é de periferia, que é preta, que é mulher, tem que lutar mesmo. Se a gente não lutasse, não estava mais viva. Tem que lutar pela gente, pelas que já foram, pelas que estão vindo, pelas mães, pelas sobrinhas, pelos filhos que vão vir. E a forma de existência é essa, é lutando. Se não tiver luta, não há existência. Apesar de ter todos os meus posicionamentos políticos, de ter me colocado contra todos os retrocessos que aconteceram nos últimos meses, eu digo, agora tem hora, a gente tem que sair da inércia, agora a gente tem que fazer. E fazer do que forma? Ninguém queria estar ocupando e deixando de estar estudando, não, mas é a forma que nos colocaram, velho. Não tem outro jeito. A gente tem que parar esse Brasil. E nem que seja dessa forma, se for de outra forma daqui a uns dias ou daqui a um mês, a gente vai pensar e vai ser de outra forma, mas a gente tem que parar esse retrocesso. E no mínimo, se passar, se colocar como uma resistência na história, entendeu? Houve a resistência. Então, eu me reconheço como uma pessoa que já lutava, agora vou lutar mais e vou ser mais. Se eu já tinha uma formação, minha formação agora foi bem mais ampla. A gente teve inúmeras formações na ocupação. E agora a luta vai ser maior, velho, porque a formação agora é maior, os discursos agora são mais concretos. A bagagem de estudos agora é maior, então é trabalho de formiguinha, me colocar como uma dessas formiguinhas e entrar na batalha, na guerra, se possível, se for preciso, né?